Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos muito sobre esse encontro envolvendo Lula e Trump. A mídia internacional estava bastante atenta a basicamente todos os movimentos. Eu fiz um apanhado geral das notícias internacionais, também sobre esse encontro, as notícias mais a fundo do encontro em si. O vídeo é muito bom, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! E uma relação turbulenta, o presidente Donald Trump recebe seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca. Na mesa está a questão das trocas, a luta contra o tráfico de drogas e até as próximas eleições no Brasil, na qual Lula busca a reeleição. Jana Trump acusou Lula da Silva de perseguição política pelo caso contra ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto antes da reunião, o brasileiro declarou-se otimista quanto à possibilidade de melhorar a relação bilateral. Perguntamos a Natália Cabrera, jornalista da NTN 24, que está na Casa Branca, sobre essa questão. Natália, boa tarde, pode falar. Dois líderes antagonistas se encontram aqui na Casa Branca. Por um lado, presidente Donald Trump, um republicano, próximo ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e por outro, presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores representantes da esquerda na América Latina, em um relacionamento em que buscam reduzir essas tensões, melhorá-las, que têm sido tensos por diferentes motivos. Três deles, o principal, poderíamos dizer, é que o presidente Donald Trump apontou para Jair Bolsonaro e para de ser vítima de uma caça às bruxas e, portanto, o sistema judiciário brasileiro para iniciar uma caça às bruxas de ser politizado por tê-lo condenado nisso, em caso para um suposto golpe de Estado. Isso, na verdade, leva ao segundo ponto da relação da tensão nas relações, que é a imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre o Brasil, uma das taxas mais altas que, no entanto, deve-se dizer, foi suspensa por uma decisão da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos, que você não poderia usar essa emergência, lei de emergência econômica, para impor essas leis, o que levou o presidente Donald Trump a ativar outro mecanismo que precisa impor essas tarifas, e é o fato de ativar uma investigação sob uma lei que é conhecida como Seção 301, que permite a imposição de tarifas se determinado país for investigado por práticas injustas. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo agora, e é isso que Lula está pedindo ao presidente Donald Trump que não faça. Também que as questões da pauta são tarifas, crime transnacional e também minerais críticos, com os Estados Unidos buscando expandir esses acordos entre os dois países para ter acesso a terras raras, é onde todos esses minerais são encontrados, fundamentais para o desenvolvimento de tecnologia. Além disso, como não são conversas fáceis, ambos os líderes chegam com apoio. Do lado brasileiro, praticamente todo o gabinete do presidente brasileiro está com ele. Por um lado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro das Finanças, o ministro da Justiça, o ministro das Minas e Energia. E preste muita atenção porque há o diretor da Polícia Federal do Brasil, e este, pois é, na prática, o que nos permite ver que a questão do crime transnacional é um dos aspectos mais importantes do crime. Os principais da pauta, a declaração dessas organizações, o que os Estados Unidos procuram, que é declará-los como organizações terroristas estrangeiras. Por outro lado, do lado dos Estados Unidos, o vice-presidente J. Vance, o secretário do Tesouro e do Comércio, assim como Jamieson Greer, que é representante de comércio exterior, deixando-nos ver que a prioridade dos Estados Unidos também são essas relações comerciais entre os dois países. Algo estranho está acontecendo em Washington, D.C. Estamos esperando há 2 horas para que Donald Trump e Lula da Silva apareçam após aquela reunião entre os dois líderes dos Estados Unidos e do Brasil. Não houve tal aparição. O que temos é uma mensagem que só aumenta a suspeita. Uma mensagem do presidente Donald Trump, onde ele fala quase sem detalhes sobre o que aconteceu. Chegou até a se falar de que líderes poderiam estar gritando para a Casa Branca. Bem, Donald Trump lançou essa mensagem em que falou de uma reunião muito produtiva e que haverá mais entre os Estados Unidos e Bolsonaro e Lula, na verdade. Já se fala que o próprio Lula pediu para que essa reunião fosse coberta por jornalistas quando terminasse.
Bem, isso não foi realizado. E o que torna tudo isso ainda mais raro é que agora a previsão é que em alguns minutos o próprio Lula falará, mas não da Casa Branca, da própria Embaixada do Brasil em Washington, D.C. Portanto, uma atmosfera muito estranha em Washington, D.C. Em uma reunião teoricamente pacífica entre Donald Trump e o próprio Lula da Silva, que veremos o que mais ele tem a nos contribuir. Bem, o presidente do Brasil, Lula da Silva, terminou de falar. Damos um pequeno resumo porque, cuidado, diz que o Brasil quer investimento e uma relação muito sincera com Washington, D.C., que se ele viajou diretamente para os Estados Unidos é para ter uma boa conversa com Donald Trump, como aquele que ele teve. Atenção, além disso, Lula da Silva diz e assegura: tenham cuidado que o Donald Trump não interferiu nas relações e nas eleições do Brasil. Vamos ouvi-lo. Ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu. Porque eu ganhei as eleições. Eu acho que não é uma boa política um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outro país. É o princípio básico para que a gente não permita a ocupação cultural, política e a soberania de um outro país. Tá? Ele falou bem da China. Ele diz que é um dos principais aliados do Brasil. Escuta. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, sabe, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E eu se vê ao presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. E cuidado, Lula da Silva diz que isso não muda a visão de Donald Trump, que em sua opinião diz que não mudou porque se encontrou com ele por 3 horas. Ele está convencido de que a guerra acabou, mas a guerra no Irã, segundo ele, vai doer muito mais do que imagina. Cuidado, escute. Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando. Mas tem várias suposições. Ele acha que a guerra já acabou. Não é o real. Mas ele... Bem, foi assim que Lula da Silva concluiu aquela reunião que foi muito boa com Donald Trump. Enquanto aguardo o retorno do presidente dos Estados Unidos, como sabem, estávamos programados para fazer isso. E não foi possível depois de saber que também o Irã teria atirado em um navio do Israel após o ataque ao petroleiro. Então, eu acredito que muitos de vocês já viram aquelas reuniões abertas que o Trump tem com outros chefes de estados, onde a mídia começa a fazer perguntas e tudo mais. Era pra ter uma reunião desse tipo hoje. Porém, o Trump tá com essa historinha pra boi dormir, que a guerra contra o Irã acabou, que tá tudo resolvido, porque o dólar tá tomando uma surra, meu amigo. É por conta dessa mesma guerra. Só que durante essa reunião com o Trump, o que o Irã fez? O Irã foi lá e largou o aço no navio dos Estados Unidos, em um petroleiro dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, o Trump, ele cancelou basicamente essa reunião, segundo a mídia internacional. E foi cuidar desse assunto em específico. A reunião parece ter sido produtiva. O Brasil, me parece, segundo as falas do Lula, lá dos Estados Unidos, que não baixou a cabeça para os Estados Unidos em nenhum momento. E eu acho que sim, o Brasil ele precisa ter uma relação comercial com os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos sempre gostam de ganhar vantagem sobre basicamente tudo, principalmente sobre o Brasil. Então é muito difícil colocar isso na balança. Caso tenha algum tipo de relação comercial mais profunda a partir dessas conversas que ele teve com o Trump de forma saudável, tudo bem. Agora, se o Trump quiser explorar o Brasil como ele sempre gosta de fazer, aí, meu amigo, paciência. O Brasil precisa se posicionar de maneira firme contra tudo isso. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!